Segunda parte do consultório, recebemos agora o Dr. Ricardo Veloso. Muito boa tarde. O Dr. Ricardo que nos visita a miúdo. Vamos falar sobre gastroenterologia, e, nomeadamente, agora na segunda parte, falaremos sobre doenças inflamatórias intestinais. Pode ligar o 225-083-204 para tirar as suas dúvidas ou questões no âmbito desta especialidade já na terceira parte. Pode também enviar um e-mail para consultório@portocanal.pt caso não possa entrar em contacto connosco via telefone. Dr. Ricardo, as doenças inflamatórias intestinais acabam por estar associadas a outras patologias, podem ser isoladas, facilmente são confundíveis com pequenas indisposições e as pessoas vão passando à frente, vamos dizer assim, não olham para elas com a devida atenção. O que é que há que dizer aqui sobre este tipo de doenças? É tudo verdade e muito boa tarde e novamente obrigado pelo convite. Para falarmos aqui hoje, eu acho que hoje o importante não vai ser falar propriamente o que é que são, muito exaustivamente, o que é que são estas doenças inflamatórias intestinais. Acho que qualquer pessoa que já foi à internet ver alguns sintomas digestivos já vê lá o nome doença de Crohn, colite ulcerosa, mas claro que há um grande número de pessoas que têm estas doenças, que sabem, mas que imensas vezes têm muitas dúvidas sobre esta doença e não têm a capacidade de conseguir desmistificar isto com o médico. Acho que nós hoje o que vamos tentar tirar aqui alguns mitos, algumas ideias pré-concebidas deste tipo de doenças. Isto, as doenças inflamatórias intestinais, como diz bem, podem ser entidades isoladas, que habitualmente o são, e também acho que vamos falar disso, ou se tem uma ou se tem outra, ou se tem doença de Crohn ou se tem colite ulcerosa, mas efetivamente pelo menos um terço das pessoas com este tipo de doenças têm o que nós chamamos de manifestações extra-intestinais. Ou seja, apesar de serem doenças do tubo digestivo, exatamente, um terço destas pessoas vão ter manifestações fora do intestino que podem ou não estar associados com a atividade da doença. O que é isto da atividade da doença? Estas doenças cursam naturalmente por melhorias e agravamentos ao longo do tempo. Há vários padrões diferentes, tanto para a colite ulcerosa como para a doença de Crohn, mas não é muito incomum uma pessoa ter uma crise da doença, achar que é uma gastroenterite, deixa passar e a doença naturalmente não volta ao normal, mas pelo menos adormece durante um bocadito e as pessoas depois voltam a ter outros sintomas, e realmente às vezes não é fácil chegar ao diagnóstico. Ponto 1, porque as pessoas não procuram imediatamente assistência médica e isso na grande maioria dos casos está correto, porque também não são assim doenças tão frequentes quanto isso. Andarão à volta das 20 pessoas, tanto para a colite ulcerosa como para a doença de Crohn, 20 por cada 100 mil habitantes. É cada vez mais frequente, entre aspas, ou seja, parece estar a haver um pequeno aumento ao longo do tempo deste tipo de doenças, especialmente nos países industrializados. Mas ficamos na dúvida se é um aumento real ou se as pessoas têm mais acesso. Exatamente, têm mais acesso, procuram mais facilmente, vão mais facilmente ao Dr. Google. Muitas coisas são disparates, mas às vezes ajuda e, efetivamente, as pessoas têm melhor acesso, mais informação e talvez nos procurem mais. E nós diagnosticamos também com mais facilidade, até porque os métodos endoscópicos, neste momento, estão muito mais liberalizados do que eram há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Agora, vamos só fazer a destrinça entre doença de Crohn e colite ulcerosa. Vamos só caracterizá-las e depois passamos então aos mitos e verdades. Perfeito, acho ótimo. Pronto, elas são as duas doenças do tubo digestivo. Elas são as duas doenças de inflamação crónica do tubo digestivo. Não são, nós também vamos ver isso, não são propriamente doenças autoimunes do ponto de vista que não há nenhum anticorpo que vá atacar diretamente o intestino, mas são doenças da imunidade. Nós ainda não sabemos o porquê destas doenças acontecerem, sabemos que há uma predisposição genética de algumas pessoas, sabemos que depois há fatores do hospedeiro, como por exemplo a flora intestinal, como por exemplo alguns medicamentos que podem ser tomados ao longo da vida que parece que algumas pessoas fazem o trigger para esta doença e as pessoas depois perpetuam essa inflamação ao longo da vida por um mecanismo mediado imunologicamente. A grande diferença entre a doença entre muitas outras... Estamos a falar de doenças crónicas. Doenças crónicas, incuráveis à luz da ciência atual, infelizmente, mas já temos medicação muito boa que pelo menos consegue controlar a doença e controlar as complicações associadas a esta doença. Uma das grandes destrinças entre a colite ulcerosa e a doença de Crohn, classicamente diz que pode dar em qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca ao ânus. Ou seja, uma doença que pode dar no estômago, no esófago, apesar de raramente, no intestino delgado todo e também no intestino grosso. Ao passo que a colite ulcerosa não tem esta capacidade. A colite ulcerosa, e como o próprio nome indica, colite colon, apenas consegue atingir o intestino grosso e
habitualmente, não sempre, mas geralmente vai desde logo o reto, que é a parte final do tubo digestivo, até uma extensão variável, pode ir até meio do intestino grosso ou ocupar a totalidade do intestino grosso. Em termos de... É uma pergunta frequente, porque nós às vezes temos dúvidas, 7 a 10% das pessoas nós não conseguimos dizer logo, olha, você tem colite ulcerosa, você tem doença de Crohn, às vezes não é possível imediatamente e durante 2 anos, às vezes até, temos algumas dúvidas qual é o diagnóstico. E uma pergunta frequente é as pessoas perguntarem, qual é a pior? Eu digo, não há pior nem melhor nestes assuntos, elas duas têm um comportamento diferente e tal como há doenças de Crohn muito levezinhas, há colites ulcerosas também muito ligeirinhas, tal como há doenças de Crohn extraordinariamente graves, também há colite ulcerosa extraordinariamente grave. Regra geral, a colite ulcerosa é mais fácil de controlar num estado inicial, mas isso não é verdade para todas as colites ulcerosas. Por isso, portanto, não há aqui verdades absolutas. Não há verdades absolutas, infelizmente. Tem que se ir ali equilibrando também medicações, não é? E às vezes não somos nós que decidimos, é o intestino da pessoa que decide o que é que nós temos que fazer a seguir e nós temos que andar sempre, nós fomos, nas últimas décadas, fomos passando de uma perspectiva de mais expectativa e de ver como uma doença se comportava, mas nós nos dias de hoje sabemos que isto não é correto. Nós devemos atacar-se, entre aspas, atacar no bom sentido, estas doenças em fases precoces, porque nós sabemos que se nós controlarmos a doença inicialmente vamos conseguir melhorar a qualidade de vida a longo prazo destas pessoas. Por isso temos assistido a uma alteração do terapêutica e como nós abordamos estas doenças. Em todo caso, depois, elas podem as duas provocar estas coisas que nós chamamos das manifestações extraintestinais. Elas tipicamente cursam com diarreia, às vezes com sangue, às vezes não. Em termos de sintomas e de qualidade de vida, elas podem ser exatamente sobreponíveis e retirar a mesma qualidade de vida, apesar da doença de Crohn, classicamente, cirurgia é necessária mais vezes e isso pode reduzir a longo prazo a qualidade de vida. Mas não há uma melhor, não há uma pior. Elas são distintas, apesar de serem deste grupo grande, que são as doenças inflamatórias do intestino, e são as duas principais. Depois há umas menos frequentes, são as colites microscópicas, mas estas são as pessoas que quando vão à internet vêem logo a doença de Crohn, especialmente, e depois a colite ulcerosa. Muito bem. Agora vamos tentar desmistificar aqui então alguns dos mitos associados a estas patologias. Uma delas é, pelo facto de serem doenças que se ouvem falar mais agora, e estávamos a falar disso há pouco, será que estas doenças são doenças muito recentes ou apenas descobertas há alguns anos e por isso se ouve falar tanto delas agora? Exatamente, e é falso totalmente. Isto é uma das ideias que as pessoas têm. As pessoas pensam que isto é uma coisa muito recente e que nós só agora é que estamos a descobrir estas doenças. A primeira descrição da colite ulcerosa vem já desde 1975 e depois o termo vem de 1888. O termo colite ulcerosa, por um investigador que se chamava o Sir Witts, que era um inglês. A doença de Crohn, como nós a conhecemos, primeiro não se chamava doença de Crohn, chamava-se ileite terminal. Ileite é a inflamação do intestino delgado da parte final, mas causava confusão porque lá está, pode provocar inflamação em qualquer parte do tubo digestivo, por isso ileite era um nome incorreto e terminal fazia com que as pessoas pensassem que a doença era terminal, o que não é verdade. Então, 3 investigadores, Crohn, Oppenheimer e Ginsberg, e é um acaso chamar-se doença de Crohn, porque foram estes 3 investigadores que cunharam este termo, e depois, por uma questão meramente alfabética, chamou-se doença de Crohn. Ou seja, os outros 2 investigadores estão negligenciados, mas são tão ou mais importantes. E esta investigação vem de 1932. Ou seja, nós não conhecemos esta doença ontem, não conhecemos há 10 anos, já conhecemos há muito tempo. O problema é que é uma doença altamente complexa. São doenças complexas, poligenéticas. E que requerem estudo prolongado no tempo, não é? Muito prolongado no tempo, envolvem muitos ajustes terapêuticos. Nós, apesar de tudo que já temos até à data de tratamentos eficazes para estas doenças, infelizmente estamos ainda longe, muito infelizmente ainda estamos longe de ter uma cura para estas doenças. Portanto, não é uma questão de se terem descoberto recentemente, é mais uma questão de haver todos os dias cada vez mais informação e as pessoas terem mais acesso, Exatamente. Graças a Deus, aos diagnósticos. Agora, outro dos mitos, a colite ulcerosa e doença de Crohn são a mesma coisa? Eu posso ter as duas ao mesmo tempo? Exato, já falámos um bocadinho sobre isto. E não, ou se tem uma ou se tem outra, mas lá está, por vezes, e isto causa um bocadinho de confusão aos doentes, porque nós às vezes dizemos que é uma e depois, algum tempo depois, estamos a dizer, olha, afinal tem outra. E isto porque, efetivamente, a doença de Crohn, como pode também atingir o intestino grosso, podemos pensar que é uma colite ulcerosa. E depois, ao longo do tempo e pela evolução da própria doença, dizemos, olha, afinal, peço desculpa, não é uma colite ulcerosa, é sim uma doença de Crohn. Mas portanto, tem uma ou tem outra. Portanto, esta afirmação é falsa. Falsa.
Muito bem. Portanto, elas não são sequer sobreponíveis, não é? De todo. Nós podemos, por Podem vezes, haver sintomas idênticos. os sintomas podem ser idênticos, dor abdominal, perda de peso, diarreia, com ou sem sangue, são sintomas que são comuns a estas duas doenças e que podem estar presentes nas duas, e o aspecto que nós temos à colonoscopia, ou seja, o exame que mais facilmente temos acesso ao diagnóstico destas doenças, o aspecto pode ser em tudo igual. As biópsias podem ser muito ambíguas e apesar disto causar alguma confusão, então como é que não sabem a doença que têm? Isto às vezes acontece. E causa-nos também angústia a nós. A base do tratamento das duas acaba por ser semelhante, também como vamos falar um bocadito. Por isso, numa fase inicial, às vezes não é assim tão importante sabermos se tem uma colite ulcerosa ou uma doença de Crohn, porque a forma como a vamos tratar é relativamente igual na maioria dos casos. Portanto, depois o que interessa é controlar os sintomas. Controlar os sintomas, ter um diagnóstico correto naturalmente. E mesmo essas perdas de sangue não são desejáveis, não é? Não são. Não são de todo. Portanto, aí é que tem que se controlar. Sim, não é? temos que controlar. Nós também passamos de uma evolução grande nas últimas décadas do tratamento destas doenças, em que inicialmente pensávamos que desde que as pessoas se sentissem bem, isto era o suficiente. As pessoas sentem-se bem, então não há problema absolutamente nenhum, só precisamos de dar medicação para as pessoas se sentirem bem. Nós sabemos hoje que isso não é verdade. E sabemos que temos que atingir uma melhoria em todos os aspectos, seja a nível da qualidade de vida, seja a nível das análises, seja a nível da endoscopia. Ou seja, irmos lá ver e ver que está tudo cicatrizado. Mesmo que a pessoa se sinta bem, vocês querem ver que está tudo melhor. Exatamente, não é? porque nós sabemos que se o intestino estiver cicatrizado, isto a médio e longo prazo traz imensos benefícios na vida da pessoa e muitos benefícios também em termos do controle da doença. Por isso nós estamos cada vez mais invasivos, entre aspas, mas cada vez estamos a conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Muito bem. Outra das afirmações é: estas doenças podem provocar alterações noutros órgãos que não o intestino e, infelizmente, pelas palavras que disse há pouco, arrisca dizer que é verdadeiro, não é? Exatamente, esta se calhar é a única verdadeira que vamos ter hoje. E pode. 1/3 das pessoas têm manifestações extraintestinais, algumas acompanham a atividade da doença, ou seja, são até pequenos sinalizadores que a doença está ativa. É um caso frequente, não é muito frequente, apenas 1/3 das pessoas é que tem, mas há umas manchas na pele dolorosas que se chama eritema nodoso, que podem aparecer com a atividade da doença, mas outras doenças cutâneas podem aparecer e que estão relacionadas com a doença inflamatória, mas que não estão de todo relacionadas com a atividade da doença. Ou seja, podem, mesmo a pessoa estando bem, estando a doença em remissão, ou seja, adormecida, entre aspas, podem acontecer na mesma e também merecem tratamento específico. Temos o caso também de outra doença de pele. Também afetam a qualidade de vida. Não é? Afetam, podem afetar imenso. Apesar de não ser no intestino, não é? Não quer dizer que não afetem as pessoas. Cerca de 30% das pessoas têm algum grau de dores articulares, por exemplo, que há 2 tipos de artralgias, pronto, também não interessa aqui para o caso, mas que o controle muitas vezes pode ser conseguido através de anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios esses sabemos que podem provocar agudizações da doença. Ou seja, às vezes é um equilíbrio complexo entre o que é que nós podemos dar ao doente e oferecer aos doentes, porque essas dores articulares, por vezes, provocam uma maior redução na qualidade de vida das pessoas, porque acordam com dores, vão tendo dores ao longo de vida, têm limitação funcional, do que o facto de irem 1 ou 2 vezes ou 3 vezes ao quarto banho por dia. E às vezes é complicado, nós conseguimos, muito complicado, às vezes, nós conseguimos controlar este então, tipo cada de caso sintomas. é mesmo um caso, Cada caso é um caso. Há uma coisa importante. Convém haver ali também um bom diálogo, não é? Exatamente. Entre o médico. É fundamental. As pessoas às vezes, como acham que não têm, que não é do foro da gastroenterologia, não falam nada. E é importante que nos digam, não, olha, eu estou a ter dores aqui, ou tive esta mancha na pele, ou tenho aqui uma psoríase que me apareceu assim de repente, porque são coisas que podem estar relacionadas com as doenças inflamatórias. Isso tem a ver com a absorção de nutrientes? Tem a ver como é que uma coisa influi na outra? Há algumas que podem estar, mas não a globalidade. Isto é um processo autoimune, ou por outro, da imunidade, mais propriamente, em que nós ainda não conhecemos o porquê, mas sabemos que há pessoas com doença inflamatória que, por um mecanismo de imunidade, vão ter também inflamação noutras partes do corpo. Isto é largamente desconhecido, ainda apesar de toda a investigação que nós temos neste campo. Mas tem-se feito, doutor? A investigação aqui está em andamento? Ui, brutal. É enorme, então é mesmo, o caso enorme. É difícil, é bicudo. Eu costumo dizer que esta doença é muito complexa. É muito complexa porque ela ativa muitas vias de inflamação. Imagina uma espécie temos uma cascata em que por cima temos tudo o que está a fazer a inflamação e depois vai caindo. Toda essa cascata de inflamação vão caindo sobre outras áreas da inflamação e vai-se divergindo.
E nós, o problema é que quando tentamos bloquear tudo cá em cima, não é uma boa ideia, porque aí vamos expor os doentes também a muitos efeitos laterais. Então o que é que nós estamos a tentar agora? Estamos a tentar ser seletivos ao nível desta cascata, ir tentando lá mesmo quando elas estão no final, tentar bloquear isso, tentar bloquear a nível do intestino mesmo. Mas isto é muito complexo, tem muitas interações, é uma ciência que não é por anos, é por décadas, infelizmente, até porque isto na medicina avança lentamente e é assim que tem que ser, porque nós temos que perceber se eles funcionam, se eles são seguros e que efeitos é que vão ter daqui a 5, 10, 20 anos, que as pessoas vão viver isso e nós temos de ter a certeza que essas coisas são eficazes ao longo da melhor do tempo. forma, Exatamente, não é? Agora, as doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes? Lá está, não propriamente, são doenças da imunidade em que há uma inflamação crónica, parece que há ali parece que alguém vai ligar ali o termostato e aumenta o termostato destas doenças na inflamação e há uma inflamação crónica autoperpetuada no intestino. O que não há propriamente é um autoanticorpo. Pronto, as pessoas já ouviram falar, por exemplo, na tiroidite autoimune, mesmo no lúpus, que são doenças clássicas autoimunes em que nós sabemos que há um autoanticorpo que vai atacar certas células. Aqui não acontece propriamente isso. Há um trigger qualquer, há ali um gatilho que faz com que haja uma maior inflamação que depois é autoperpetuada. Isso sim, por um mecanismo imunológico, mas não propriamente autoimune. Muito bem. Agora, as doenças inflamatórias intestinais... a doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável são doenças distintas. Completa e totalmente distintas, só que cá pode haver uma sobreposição dos sintomas, o que cria muita dificuldade. Ainda estamos naquela parte do tema que falámos há pouco, não é? Exatamente, Portanto... também, e do intestino irritável, que nós falámos, e o intestino irritável é muito mais frequente que a doença de Crohn. Só que os sintomas podem ser exatamente iguais, dor abdominal e diarreia. Ato contínuo, o que é que toda a gente faz? Internet, Dr. Google, diarreia, dor abdominal. Doença Mas de Crohn. isso do Dr. Google, a mim faz muita confusão, doutor. Diga lá para casa a mensagem que quer passar. Eu acho que é habitual, eu acho que é normal as pessoas irem à internet por tudo e por mais alguma coisa. E acho natural que o façam com os sintomas. Acho que têm que ser críticos com a informação que vem, porque... Não há nada melhor mesmo que ir ao médico. Não há nada, pelo menos, a tirar as dúvidas, porque senão as pessoas vão aterrorizadas, acham que têm uma doença grave, muito mais grave do que é que têm. E o intestino irritável, lá está, uma doença do funcionamento do tubo digestivo. Ele intrinsecamente está normal. Nós fazemos uma colonoscopia e dizemos uma coisa que eu evito dizer... Mas depois também têm muito medo da colonoscopia. Bom, mas isso já são outros problemas. E é isso que temos que explicar isso também lá para casa. Isso já não é assim. Não, a colonoscopia faz-se com sedação. A sedação não aumenta os riscos da colonoscopia. Uma sedação que ouvi dizer também até muito agradável. Super agradável, as pessoas dizem dormem. As pessoas. Aliás, eu acho que mais de metade dos doentes que fazem colonoscopia acordam a perguntar: será que eu posso levar um bocadinho disto para casa? Que é para dormir melhor, ter um sono confortável, acordam sem dores, acordam tudo bem. O risco de complicações associadas às colonoscopias, apesar de naturalmente existirem, é extraordinariamente baixo, muito baixo. Talvez haja uma perfuração em cada 10.000 colonoscopias, ou seja, isto é muito, muito baixo. Não é por isso, não há que ter medo, as colonoscopias são importantes, claro que não são para fazer a torta e a direito, mas nas pessoas em que há dúvidas, especialmente se temos dúvidas se é um intestino irritável, se é uma doença inflamatória, a colonoscopia é fundamental. Outra coisa apenas é que as pessoas com doença de Crohn, especialmente, têm mais intestino irritável. E às vezes é muito difícil perceber se os sintomas são por causa do funcionamento do tubo digestivo ou se alguma coisa está mesmo mal a nível orgânico, como existe nas doenças inflamatórias intestinais. Em todo caso, são duas doenças distintas, não têm nada a ver, e quem tem intestino irritável não precisa ter uma doença inflamatória e o contrário também é verdade. Agora, apesar daquilo que disse há pouco, os tratamentos para as duas doenças são iguais, por isso não interessa qual doença tem. Exato, não é verdade. Apesar de haver uma base comum, porque há uma base comum também para estas doenças, ou seja, elas partilham uma base imunológica que nós ainda não compreendemos na totalidade, mas sabemos que há aqui qualquer coisa a nível da nossa imunidade que fica desarranjada e começa a inflamar. Não são iguais, especialmente a nível da colite ulcerosa, nós conseguimos ter a grande maioria dos doentes em remissão com medicamentos específicos, que é a mesalazina, que é um medicamento tópico. Eu costumo dizer aos doentes, para simplificar, que é um anti-inflamatório que só atua a nível local do intestino. Ou seja, as pessoas, pode ser por via tópica, por via anal ou por via oral, mas ele contacta no intestino, retira um bocadinho a inflamação e a maioria das colites ulcerosas nós conseguimos controlar adequadamente com este tipo de medicação, o que não acontece com a doença de Crohn. Na doença de Crohn, este tipo de medicamentos são largamente ineficazes, apesar de nós por vezes darmos, mas em casos muito específicos, mas regra geral, uma doença de Crohn que esteja cronicamente ativa, nós precisamos de outro tipo de medicamento, ou seja,
É importante sabermos quais são as duas doenças, é importante saber a localização da doença, é muito importante saber a atividade. Não é, como dizem os ingleses norte-americanos, one size fits all. Não é tamanho único, não é tratamento único. É importante sabermos qual é a doença para a podermos tratar adequadamente. E quanto mais depressa, melhor. Não é? Portanto, não é, quando as pessoas ficam um bocadinho ansiosas neste processo do diagnóstico, que é difícil, perceberem que os médicos também o acham. Ou seja, sabem que quanto mais depressa, melhor para nós, melhor vamos tratar. Às vezes é mesmo a especificidade que não deixa que o diagnóstico seja logo... Nem pensar, e às vezes quem nos dera a nós fosse mais fácil, a nós e aos doentes, porque também conseguimos avançar para um tratamento mais adequado, mas também não podemos avançar com tratamentos às cegas. Temos que fazer as coisas bem feitas. Fazer por passos, fazer por uma pirâmide de eventos em que primeiro diagnosticamos corretamente e depois começamos a tratar também eficazmente. Agora, será que é verdade que os tratamentos utilizados são tão agressivos que mais vale a pena não fazer nada? Esse é outro dos mitos que as pessoas têm, que a maioria das pessoas com doença inflamatória intestinal têm, que é isto faz tão mal, eu li as bulas dos medicamentos, isto é horrível, isto vai-me fazer tão mal. Não, isto é falso. Tudo na medicina e tudo na vida é uma relação de custo-benefício, em que nós conhecemos os custos e conhecemos os benefícios. O que eu posso dizer é que na enormérrima maioria das pessoas e na enormérrima maioria dos casos, os benefícios são sempre superiores aos custos. Se me perguntam, há efeitos laterais potenciais? Isso é outra coisa. As pessoas dizem as contraindicações. Não são contraindicações, são efeitos laterais possíveis. E os efeitos laterais são possíveis, não são universais. Qualquer pessoa que toma aquele medicamento não vai universalmente ter um efeito lateral. Pode vir a ter. Senão, mal era, senão estávamos a fazer muito mal a todas as pessoas e não é assim que isso acontece. Os medicamentos não são agressivos, os medicamentos são os necessários para nós conseguirmos controlar a doença. Em algumas pessoas são medicamentos mais simples, com menos efeitos laterais possíveis. Infelizmente, noutros precisamos de ser um bocadinho mais agressivos, porque a doença também o é. Então nós temos que lutar com as mesmas armas que a doença luta, que senão vamos perder inevitavelmente. E o risco de termos uma doença cronicamente ativa é muito superior a darmos um medicamento com potenciais efeitos laterais. E até porque estamos sempre a monitorizar, estamos sempre em cima do assunto. Pelo menos devemos estar, agora, uma pergunta muito que pedia-lhe que fosse breve na resposta, mas gostava de só informar. Para além deste tipo de tratamentos, carece aqui de cirurgia cada uma destas doenças ou depende também? Depende, mas classicamente nós tínhamos já desde há décadas que se diz que pelo menos metade dos doentes com doença de Crohn e pelo menos 30% dos doentes com colite ulcerosa teriam de sofrer alguma forma de cirurgia por causa da sua doença. Atualmente estamos a ver uma diminuição da necessidade de cirurgia porque estamos melhores na parte médica no controle da doença. Temos melhores medicamentos, então conseguimos protelar, pelo menos, ou conseguimos diminuir mesmo a probabilidade de cirurgia. Andará à volta de 10%, especialmente em Portugal, que nós somos pouco para a cirurgia, 10 a 30% na colite ulcerosa, mas cerca de 30% dos doentes com doença de Crohn ainda vão precisar de alguma forma de cirurgia. É o que nós queremos evitar a todo custo, mas por vezes é mesmo o melhor para a pessoa e quando é preciso tratar eficazmente, seja de que forma for. Muito bem. Agradecer ao Dr. Ricardo, mas o Dr. Ricardo não vai a lado nenhum, vai ficar aqui comigo no intervalo porque vai responder às dúvidas e questões do público que nos vê em casa, já a seguir a um breve intervalo. Até já.